E hoje acontece a primeira sessão plenária de julgamento de 2015. Entre os 16 processos em pauta no STF, deve ser julgado um recurso extraordinário que trata da possibilidade da capitalização de juros antes de um ano. O recurso do Banco Fiat é contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que julgou inconstitucional o artigo 5º da medida provisória 1963-17 de 2000, reeditada até a medida provisória 2170-36 de 2001. O artigo diz que é permitida a capitalização de juros com regularidade menor de um ano nas operações realizadas pelas instituições que fazem parte do sistema financeiro nacional. O recorrente alega que, com a decisão, o tribunal contrariou o artigo 62 da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República é a favor do recurso e a relatoria é do ministro Marco Aurélio. Bom, e aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, Gisele, o recurso aqui no STF é de um banco, né? Mas como esse caso foi parar na Justiça? Uma consumidora que acabou firmando com uma instituição bancária um contrato de financiamento, na época regido inclusive pelo CDC, com uma garantia da alienação fiduciária, ela entendeu que aqueles juros que estavam sendo cobrados naquele contrato eram abusivos, eram exorbitantes. E em razão desse entendimento, ela então ajuizou na Justiça uma ação pedindo a revisão daquelas cláusulas contratuais. Isso chegou a ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e no julgamento da apelação em que essa consumidora apresentou, eles inclusive entenderam que essa cobrança de juros sobre juros seria inconstitucional, não seria devida. E foi contra essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o banco, uma instituição financeira, ajuizou esse recurso extraordinário que está aqui na pauta do Supremo Tribunal Federal, é o primeiro item da pauta, ele tem repercussão geral reconhecida e aí vai exatamente tratar sobre essa possibilidade de capitalização de juros. Capitalização de juros, o que é isso? É a cobrança de juros sobre juros. Existe um decreto de 1933, que ficou conhecido como a Lei de Usura, que previa completamente essa possibilidade de cobrança de juros sobre juros. Mas nós temos um dispositivo do Código Civil que estabelece a possibilidade, sim, quando se trata lá de contratos de mútuo, o próprio Código Civil, então, ao tratar dos artigos referentes ao contrato de mútuo, trouxe, então, a possibilidade de cobrança de juros sobre juros, que é essa capitalização de juros, quando ela for pelo período anual. Existe uma controvérsia em relação à possibilidade dessa cobrança por periodicidade inferior a um ano, ou seja, se essa capitalização de juros poderia ser mensal. Então, de fato, existe essa controvérsia. E houve uma medida provisória que foi editada em 2001, que estabeleceu a possibilidade de instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, de efetuarem essa capitalização de juros por período inferior a um ano, desde que isso estivesse previsto no contrato. Gisele, rapidamente, o STJ tem algum entendimento sobre esse assunto? Já teve? Teve um entendimento, sim, a respeito desse tema, exatamente nesse sentido, de que desde que é permitida, sim, a capitalização por período inferior a um ano, desde que esteja extremamente previsto no contrato, desde que esteja demonstrado no contrato que esse juro ele poderá ser superior a 12 vezes o período anual. Então, o próprio STJ admite a possibilidade desde que isso seja esclarecido ao consumidor. Entre as ações diretas de inconstitucionalidade que devem ser julgadas hoje no Supremo Tribunal Federal, estão duas sobre o mesmo tema. Elas pedem a declaração de nulidade de artigos de emendas constitucionais. Nos dois casos, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entrou com as ações diretas de inconstitucionalidade contra o artigo 1º da Emenda Constitucional 20 de 1998, na parte que alterou a redação do artigo 93 da Constituição, e ainda os parágrafos 2 e 3 do artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Os artigos tratam sobre a aposentadoria dos magistrados e a pensão
demissão dos dependentes. Segundo a Ana Matra, com a alteração feita pela Emenda Constitucional 20 de 1988, a magistratura passou a obedecer ao regime de aposentadoria dos servidores públicos. A associação sustenta que foi violada a autonomia e a independência do Poder Judiciário e diz ainda que a mudança não foi aprovada em 2 turnos pelo Senado. A Procuradoria-Geral da República é contra o pedido e o relator das ações é o ministro Gilmar Mendes. Bom, e nós voltamos a falar sobre a sessão plenária de hoje com a assessora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, como funcionava antes da alteração dessa emenda? Bom, antes da emenda constitucional 20 de 98, a própria legislação estabelecia que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional é que deveria dispor sobre essa questão da aposentadoria dos magistrados. Então, havia uma possibilidade deles se aposentar por proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 anos de idade. Havia também a possibilidade de, facultativamente, ele se aposentar aos 30 anos de serviço após 5 anos de exercício efetivo no judiciário. Então, com a modificação da emenda constitucional, essas disposições deixaram de ter aplicação e aí o que passou a valer foram as mesmas regras aplicáveis, previstas na Constituição Federal, aplicáveis ao servidor público detentor de cargo efetivo. Então, as regras gerais de aposentadoria que seriam aplicáveis aos servidores comuns assim, do serviço efetivo, também seriam aplicados para os magistrados. Não haveria uma norma específica para o magistrado, como havia a previsão anteriormente. Então, as mesmas regras agora valem para todos os servidores públicos detentores de cargo efetivo, inclusive os magistrados. E o CNJ já se manifestou sobre esse assunto? Houve uma manifestação, inclusive a própria associação que ajuizou as 2 ações diretas de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, formulou uma consulta perante o CNJ. E o CNJ, em 2012, chegou sim a analisar esse tema e, ao responder à consulta, entendeu exatamente que essa alteração da emenda constitucional, ela teria aplicabilidade imediata, que não dependeria, por exemplo, de uma lei, de uma reformulação do Estatuto da Magistratura para que ela pudesse efetivamente ser aplicada. Então, de acordo com o entendimento do CNJ, e lá, ao responder, houve uma ressalva, porque esse entendimento estava sendo prestado antes da manifestação do Supremo no que diz respeito à constitucionalidade ou não dessa emenda constitucional. Então, esse entendimento do CNJ foi no sentido de que aquelas regras gerais aplicáveis aos servidores públicos detentores de cargos efetivos, a partir da alteração da emenda constitucional 20 de 1998, passariam sim a ter aplicação imediata no que diz respeito aos magistrados. E, rapidamente, há uma outra ADI sobre esse tema? Há uma outra ADI, essa outra ADI foi apresentada pela AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, e existe um receio de que o Supremo Tribunal Federal entendesse que a Ana Matra, por defender apenas os interesses dos juízes do trabalho, acabasse entendendo que essa ação direta de inconstitucionalidade não poderia discutir um tema que seria de interesse de toda a magistratura nacional. Então, dentro dessa perspectiva e dessa possibilidade de entendimento, a AMB preferiu então ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, foi distribuída para o ministro Gilmar Mendes, inclusive está apensada essa outra ação que nós vimos aí no VT, que foi mencionada pela repórter. Então, é bem provável que esse julgamento ele seja em conjunto e que essa matéria hoje seja definitivamente julgada pelos ministros na primeira sessão plenária de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar então, né, o posicionamento dos ministros e as decisões hoje do plenário. E amanhã você volta, né, Gisele? Volto sim, estou aqui para comentar os outros julgamentos da pauta de quinta. Até amanhã então. Até. Obrigada.